E quando elas estão brincando e você pensa assim, mas o que ela tá falando não faz sentido nenhum. Não faz, não é pra fazer sentido. Ela é uma criança. E como é maravilhoso isso. E por que precisa fazer sentido em tudo? Por que precisa estar certo em tudo? Por que não pode simplesmente fazer um negócio na hora que tá acontecendo? E como isso é uma criatividade maravilhosa, se você olhar pela criança, que é, você tem, sei lá, você vai brincar de pular giz ali, que você faz os quadradinhos já, pular amarelinha. E aí ela inventa uma regra na hora, assim, que você tem que sair e tem que voltar. E tipo, não faz sentido, não interessa. É uma regra nova, aquele brinquedo agora tem uma coisa nova. Aconteceu uma coisa nova. Por isso que a gente não pode julgar ou limitar ou criar regra e tal pro brincar da criança, porque a gente corta e quebra completamente a espontaneidade. Então a criança tá lá brincando e ela colocou, sei lá, a roupa que não combina na boneca, não sei o quê. Não é pra você adulto ir lá e falar: "Ah, mas essa roupa não combina, mas tá feio, que não sei o que lá". Porque você tá ensinando pra ela que a criatividade dela não pode ter espaço, assim, não tem espaço, né? Não pode acontecer. Tipo, não, se ela quer fazer, brincar, quanto mais a gente libera, né, dá espaço para a criança, mais ela desenvolve a criatividade dela. Então, de repente, aquela roupa descombinando vira um outro negócio que vira, sei lá, a coisa flui. É. E essa coisa que você falou, né, da criança adultizada. O que é a criança adultizada? É a criança que foi podada nisso, que o brincar estava errado, que aquilo não estava certo, que tinha um jeito certo de fazer as coisas, que ela tinha que cumprir a regra, não sei o quê. Só que isso foi dado cedo demais, entende? A criança, em algum momento, a criança vai precisar disso, de regra, né? Mas no brincar, isso não pode acontecer. Mas nem todo adulto sabe disso e tem outras questões aí e tal, e a gente acaba limitando muito cedo as crianças, né? Tem outros autores que trazem isso também, né? O mesmo Erikson que a gente trouxe, se você for olhar essas 8 elementos do desenvolvimento psicossocial, ele fala de cada idade. E vai acontecer de uma forma natural, porque vai acontecer, primeiro porque o cérebro dela vai desenvolver, ela vai começar a entender mais coisa, as crianças em volta dela também vão passar por essa mesma fase. Então existe esse puxar onde a criança vai ser desenvolvida. Você não precisa ficar criando regra por tanta coisa, assim, né? Com medo de que ela não desenvolva. E existe também uma coisa maravilhosa que é a parte essa zona mágica da criança, onde você, como um adulto ou uma criança mais velha, um adolescente, consegue ensinar ela mais do que a própria idade aprende, porque ela sozinha tem limitações, como nós adultos também temos as nossas limitações. Então existe essa coisa de você pensar, você tem uma criança de 3 anos e você quer ensinar ela a dirigir um carro, ela não tem essa capacidade de dirigir um carro. Mas se você ensinar ela a andar de bicicleta, você sabe que se você ensinar, ela vai aprender mais do que se você largar ela sozinha com a bicicleta, porque ela não vai saber o que fazer com aquela bicicleta, só por pegar ali, né? Então existe essas zonas, né, do desenvolvimento, que para adulto também isso funciona e isso é muito bom. E voltando nesse ponto desse podar e dessas coisas, e eu lembro para mim nesse começo como foi. Não digo que foi libertador, foi completamente perdido, assim. Por exemplo, uma das primeiras atividades que eu comecei foi pintar. Então eu comprei tela, comprei tinta, e aí fui começar a pintar. E aí vou pintar o quê? O que é pintar? O que eu tenho que fazer aqui? Aí o meu desenho tá feio. É, claro que tá feio. Quando foi a última vez que você pintou? Quando você tinha 10 anos de idade. Agora você tem 30 anos e você acha que você vai conseguir pintar assim do nada. E como são essas atividades? E, por exemplo, eu fiz uma atividade com uma amiga onde a gente teve tela e a gente foi pintar e tudo mais. E aí, quando ela tava pintando, ela fala, mas eu vou fazer o quê? Vou fazer desse jeito, vou fazer de outro jeito. É tipo, você vai fazer do jeito que você quiser fazer. Não precisa fazer certo, fazer errado. Ela fez várias coisas geométricas, assim. Eu pensei, ela fez do jeito certo, porque ela fez geométricos. Porque HI é certo. Você alinha, ficou tudo alinhadinho, assim. Eu já fiz isso? Já, é óbvio, é o jeito certo de fazer ali numa coisa que não é pra ter certo. E depois indo pra outros lados e só Na jogando verdade, não é o tinta. jeito certo, é o jeito seguro, né? Seguro, Tipo, exato, é o jeito melhora. seguro. É E, um e jeito tudo seguro. bem, é o processo dela. Ela vai começar do É, jeito seguro. Daqui a pouco, se ela continuasse, né? Ela ia ter, sei lá, talvez se permitisse fazer outras coisas, né? exato. E, e eu acho, assim, então, vamos abrir essa janela do o quanto a gente não brinca na vida adulta, né? Não se permite, porque a gente confunde o que que é um adulto infantilizado com, né, tipo, o que o João Vicente fez e tal. Inclusive, João, posso te explicar exatamente, tá? Vamos lá.
Mas tem uma coisa que entra muito no espaço, na esfera do brincar na vida adulta, que é o sexo. O sexo é o brincar do adulto também. E o que normalmente os adultos fazem, né? E como eu vejo isso acontecer aqui na clínica? Todas essas regras, esse jeito de ser, como tem que ser feito, ele leva para a cama também, né? Então, o que deveria ser o espaço de experimentação, de teste, não. Ele vai levar todas as regras, o jeito certo de ser, de como é, o tempo que tem que ser. E não é à toa que tem matérias falando o tempo médio da relação sexual do brasileiro, o tempo médio de não sei o que lá. Não é para ter isso. Porque o sexo é o brincar do adulto. E se a gente olhar para tudo que a gente falou de brincar aqui, a gente percebe como os adultos não brincam quando o assunto é sexo. Não relaxam, porque levam o julgamento, levam um monte de coisa e aí não conseguem tirar da experiência tudo que ela tem para proporcionar. O do sexo tem que dizer que eu lembro de ver num filme uma vez sobre acho que era o homem, quando a mulher, assim, ele começou a tirar a roupa, ele dobrava a roupa dele e colocava na cama, assim, sabe? Eu não cheguei a ser desse ponto na parte sexual antes. Mas eu lembro como existia muito pensar desse de regras, assim, também, sabe? Existia experimentação e tudo mais, mas existiam muitas regras dentro da minha cabeça também. E a terapia conseguiu trazer uma liberdade maior nisso, nessa aceitação e tudo mais. E uma curiosidade, o aceitar até a própria curiosidade, porque, falando no brincar de sexo como adulto, o quanto que a gente tem de curiosidade e o quanto que a gente acha errado várias coisas que a gente acha de que tem de curiosidade, ou tem de interesse, ou quer saber, porque justamente, entre aspas aqui, fazendo para quem não está assistindo no YouTube, no Spotify, tá fora da regra, porque a regra é o que no sexo? E cada um vai ter uma regra do que é isso no sexo, né? Nossa, essas coisas de estatística do tempo médio, de quantos parceiros tem que ter na vida, e é tipo, aí você, sei lá, tem um número de parceiros global que é 8 pessoas na vida toda. Em média, uma pessoa tem 8 pessoas na vida toda. O cara de Cynthia Cruz aqui, não vou descrever, você que Meu vá Deus! no YouTube ou no Spotify ver. Mas aí isso introduz o quê? Aí se você teve um parceiro ou dois, você pensa, oh meu Deus, o que eu tenho que fazer pra estar na média? Aí se você teve 500, aí tipo, meu Você fala, Deus, meu Deus, me eu sou o passei. quê? Vou pro inferno na hora. Passei um pouco do que era esperado. E é tipo, não tem porque... Uma coisa que tem também, apesar de a gente trazer essas teorias e trazer essas coisas das idades e tudo mais, tem um outro fator que é nós somos seres únicos. E somos únicos e temos que aceitar a nossa unicalidade, nosso jeito de ser único. E é justamente temos curiosidades diferentes e temos muitas coisas que vão acontecer nas idades certas e tudo mais, principalmente no desenvolvimento. Mas depois, como adulto, o que a gente se permite, o que a gente vai fazer é único a gente. Ninguém vai ter uma experiência de vida igual a gente. Nunca, nunca ninguém vai ter. Não importa quantos bilhões de pessoas tenham, não vai ter. Como a gente não vai ter de outra pessoa. Todo dia é uma coisa diferente, uma coisa que acontece diferente. E como é, por exemplo, você que está ouvindo esse podcast. Você está ouvindo esse podcast está sendo impactado de uma maneira que vai fazer você pensar sobre o brincar e tudo mais dentro da sua própria limitação, como nós também temos nossa própria limitação. E quem não está ouvindo esse podcast, esse episódio, não vai pensar, não vai nem ser impactado dessa maneira. Talvez de outra maneira, ou talvez nem nunca seja. Como se eu não tivesse feito terapia, talvez eu nunca soubesse que eu não sabia brincar, que eu estava engessado numa forma de ser que funcionava entre aspas, porque eu era produtivo, mas não funcionava entre muitas outras aspas, entre muitas outras realidades, tanto para mim e das pessoas que estavam na minha volta, porque procurar regra em tudo e fazer do jeito certo é tipo, mas por que o jeito certo também é o jeito certo? Se a gente pensar em inovação, se a gente seguir sempre a regra, a gente vai inovar como? Se a gente não pensar, usando essa expressão fraca para mim, mas é não pensar fora da caixa, a gente vai inovar como? A gente vai pensar em coisas da nossa vida diferente, ir em locais diferentes, andar em caminhos diferentes, conhecer pessoas diferentes, ouvir podcasts diferentes, opiniões diferentes. Tudo isso faz parte de ser fora da regra, de não ter uma regra. E não é sobre a regra de cometer crime e nada disso, é sobre nosso mesmo, do que a gente pode ou não brincar, do que a gente pode ou não experimentar. E
E como é importante a gente olhar para isso. E é por isso que eu acho importante falar dessa coisa do sexo, porque tem muita gente que entende sim o sexo como um espaço de brincar e se permite ser ali quem ela não é no mundo. Eu ia falar mundo real, mas não é o mundo real, né? No mundo fora do quarto, digamos assim. Então tem muita gente que vai, sei lá, que é muito dominante fora do sexo e no sexo se permite se submeter, ou vice-versa, né? É muito submisso na vida, mas ali no sexo se permite dominar e tal. Então, quando a gente fala de fantasia e quando o paciente traz uma fantasia também para terapia, eu gosto de fazer esse caminho do se essa fantasia é um espaço para ele se permitir ser outra coisa, se essa fantasia traz essa coisa de experimentar, de brincar mesmo, gente.